Salve, salve, mestre Polaqueira! Quanto tempo, hein? Tá no meu Quanto encalço. tempo? O cara fugindo de mim de tudo que é jeito, velho. E esse projeto é bacana? Cara, o projeto tá indo maravilhosamente bem, sabe, Polaqueira? Porque a gente tá indo com o projeto da forma mais pura, mais verdadeira que tem, que é ouvir a voz de vocês, entendeu? Ouvir a voz dos tatuadores que viveram no momento, tatuados, amigos que ajudaram de alguma forma a tatuagem no Brasil, né? E você é um cara que tem que estar presente, tinha que estar aqui hoje, deixando aqui o seu recado, deixando a sua voz, porque você está já em todos os livros de história, da história da tatuagem no Brasil, todos que falam, você está ali presente, da Silvana Gerra, do Fernando, do... Ai, meu Deus, primeiro livro da história do Tony Marques. Então você tem que estar presente nisso aqui, né, cara? Você precisava falar um pouquinho aí. Só agradecer aí isso tudo aí. Esse povo aí que divulga aí a gente aí, faz um trabalho paralelo aí. Legal, Licão. Polaqueira, quantos anos de tatu? Ah, mais de 30, né? Exatamente. Depois de 83, né? Comecei a caminhar nessa história, atrás de equipamento e com a cabeça a fim de focado em fazer tatu. Era uma opção minha ali. Mas era difícil, né, Licão, naquela época, né? A gente querer era uma coisa, né? Poder era outra, né? Quem foi o primeiro? Quem foi a sua primeira referência de tatu, assim? Onde você viu a primeira tatuagem, assim, que falou, caramba, isso é interessante? Não, tatu a gente via em tudo, em alguns lugares, principalmente ali no centro, né? Que eu trabalhava com meu pai ali na República. E ali, nessa feira ali, vinha muito turista, né? Então a gente se encontrava, via em algumas revistas, nos filmes, os caras tatuados e chamava atenção até então, mas o que mais me chamou a atenção na época mesmo, que a gente estava em busca, a gente fazia umas tatu manualmente, né? Porque Uhum. a vontade era maior. Então a gente amarrava umas linhas, eu e um brother meu, o Denis, a gente amarrava umas agulhinhas, uma linha e tal, pegava uns nanquinhos ali na papelaria e fazia umas aventuras, né? Só simulando. Mas quem eu conheci realmente ali foi na República, foi o alemão de Santo André, né? Olha, Ele, ele que foi meu mentor mesmo, na minha opinião, né? Apesar de ele me dar uns foice, mas foi por bons. Eu vejo tudo isso assim como ajuda, né? Foi o segundo pai ali. Porque meu pai também vivia me falando, não, né, meu? Então, eu considero muito. São meus amigos. Eu gosto muito dos dois, né? você Mas acha que a, você acha que a tatuagem nesse primeiro momento aí que você viu ali, porque você já cita logo o alemão, né? Logo de cara, assim. não, E indiscutivelmente, né? O alemão foi assim, na minha opinião, que eu já estava na vontade, né? Eu já tinha isso na cabeça e já estava destinado a ir em busca disso. Mas ele que foi, assim, fazendo a minha tatu mesmo, que eu depois da minha primeira tatu com ele, que é uma tatu pequena, foi uma cobertura de um trabalho que eu fiz manual, e eu vi que ali era isso que eu queria fazer, né? E aí, na sequência, veio outros trabalhos maiores, né? E onde eu fui em busca mesmo dos equipamentos. aqui no Brasil, assim, naquele momento, assim, a gente tinha de cara aqui que estava trazendo os equipamentos em São Paulo, o Marco Leone, alguns tatuadores, assim. Você foi um cara que teve muito contato com o Marco Leone direto, não foi? No início ele esnobava, né? No início ele era da elite, então ele esnobava. Muito bom isso, A muito gente, bom a ouvir gente isso. era os pobrinhos, né? Então, puta, cara, a gente vivia deslocado, né? Eu vivia deslocado, por isso que eu sempre fiquei quietinho ali, né? Eu praticamente fui um autodidata mesmo, né? Porque
fui atrás das coisas. Só que a gente não tinha isso de computador, não existia. Era Excelente comentário. naquela época lá, os caras escreviam. Quando você queria se comunicar com alguém, era cartinha, velho. Os amigos. Isso eu acabei pegando algumas cartas dessas. Já vi carta de figuras renomadas aí, mandando da época, né? Porque a gente tem acesso a alguns livros antigos, então a gente vê. E a comunicação era essa. Nós, antes do computador ali, nós já estava indo no celular, né? Tava vindo o celular, que era aquele tijolão, e depois aquela telinha lá, meu, impressionante. Depois dali, cara. Mas na época nossa mesmo, no início não tinha muita informação, né? Então, os desenhos, os livros, era muito valioso, né? Para quem ainda não tinha consciência ainda do universo, né, meu? Então, é isso. Você foi o primeiro cara a montar um museu, que na realidade todo tatuador, ele é um historiador, né? E de certa forma ele gosta de guardar os seus utensílios, as suas primeiras máquinas, ele gosta de guardar quando ele tem um contato com um tatuador um pouquinho diferente, de outro país, por exemplo, os tebores, né? A agulha de furar, a gente gosta, a gente vai juntando coisa. Mas você foi o primeiro cara a assumir essa postura e a montar um museu da história da tatuagem, cara. Na verdade foi assim, né? Foi uma sequência ali, né? Que quem deu um início mesmo num trabalho desse foi o Leone, né? Ele na verdade, na época, ele tinha no estúdio um pequeno museu, né? Isso me chamou a atenção. Como ele não deu procedência, eu dei continuidade ali num trabalho que eu já tinha uma visão diferente. Maravilha. A minha visão do museu foi bem na época isso me deu um start bem na época do sindicato, né? Que as coisas estavam vindo muito rápida, né? Então, num comentário, numa das conversas, né? Até com gente de fora, né? Que foi até um sentido arrogante, que a gente não tinha começo de história, nem começo, nem meio, nem fim, né? E isso pega às vezes, né, cara? Isso pega, né? Então tudo isso junto, o conjunto ali, acabou me chamando a atenção, né? De fazer um registro disso, né? Registrar ali os tatuadores, mas a ideia é o Museu Brasileiro, né? A ideia é, lógico que é muito mais abrangente, é mundial, né? Mas é lógico que tem peças de fora, com as minhas viagens e tal, mas o foco mesmo é retratar a história do Brasil e os personagens, né? Por isso da dedicação de pedir utensílios de cada um para fazer história ali, né? E assim, já até comentando, foi várias tentativas assim de valorizar isso tudo, tentar desmembrar esse museu fora da minha loja ali, por vários meios da cultura, né? E, enfim, não deu muitos resultados ali, né? E aí isso faz a gente rever tudo isso, né? Ainda tenho essa ideia, mas acaba sendo uma coisa pessoal, né? Você que tem que desembolsar ali e fazer o projeto, porque é cultural, é um projeto que eu não viso lucros e não, mas não funciona assim. Então eu tenho que rever um formato, que é o que eu vou fazer quando chegar o exato momento, né? Que eu tenho hoje uma ideia da loja minha, né? Que eu não trabalho mais, eu não estou tatuando lá na 24 de maio. Ela permanece do jeito que está até meus últimos trabalhos ali. Então a minha ideia é já agregar a minha loja junto com o museu, né? Eu hoje eu estou fazendo uma distribuição lá, mas é provisório, né? Isso. E o futuro é esse aí. A loja, os 2 andares lá, o estúdio virar um museu mesmo. Essa é a minha ideia a princípio aí, né? Só preciso formatar melhor. Quando você fala assim, a história, né? Que você fala que a pessoa foi até um pouco arrogante e fala que a gente não tem começo, meio e fim. Isso dói demais, cara, dói demais. E eu acho que Marcos, foi o Jonathan Shaw. Foi o próprio Jonathan Shaw, né? Que falou isso. Brasil, na minha frente. Entendeu? E isso magoou a gente, né, cara? Recebeu ele muito bem aqui.
E ele sempre arrogante, sempre querendo. Mas, enfim, é o jeito da pessoa, vamos respeitar, né? Mas ele, como tatuador na época, né, era conhecido e era amigo do Marcos. E você sabe que a gente, como brasileiro e como tatuador, esse projeto para mim é muito importante, a história da tatuagem no Brasil, porque a gente consegue manter vivo uma história real. A gente consegue captar realmente o que se passou. Eu sei que você é um colecionador, tem muita coisa do Luke aí e sabe muito da história. A gente sempre fala do Luke, sul, sudeste, aquela região, essa região como a capital da tatuagem no Brasil. A gente pega essa linha histórica verdadeira das pessoas e dá voz a elas, né? E eu tenho visto que a gente nunca deu voz à história da tatuagem no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, que a gente esquece isso. Mas esse esquecimento do Norte e Nordeste, muitas vezes, não é proposital. É porque naquela época era completamente diferente a tecnologia, a forma de chegar a essa informação, né? E esse projeto agora eu estou conseguindo documentar isso. E talvez dentro de alguns dias, quando eu soltar um livro ou o meu mestrado lá da faculdade, tudo, quando eu colocar isso em pauta, a gente vai conseguir abrir um outro leque de informações. Que a gente vai conseguir colocar na cabeça daqueles que se achavam arrogantes, daqueles que se achavam detentores da verdade, da história, e vai falar, pô, olha só, eu tô com um cara aqui que é de 1940, por exemplo, supondo agora, que já fazia tatuagem, entendeu? Você vê, o que você fala tem sentido, né? Porque você vê, na época, como não tinha muita informação, as coisas aconteciam, mas tinha uns tatuadores lá. Inclusive, você me perguntou, né? Falam do Luke e tal, mas tiveram vários tatuadores europeus aqui, fizeram uma história rápida e saíram, né? O Luke realmente foi que criou vínculo com o Brasil, né? E ele trouxe esse trabalho para a gente conhecer, porque até então era tudo artesanal, mas existia já quando conversamos ali na época ali, quem eu tinha aqui além do alemão era o Sérgio, era o Sérgio da Tattoo Time, que ele faleceu, né? Ele teve um acidente e faleceu. Ele era também um tatuador que viajava muito. Ele era tipo um concorrente do Marcos ali, e era conhecidíssimo também, né? Na época. Então era Marcos, era o próprio Luke, né? Que a gente foi vendo a história, o Sérgio, né? Que era também o Sérgio que trabalhou ali o Sérgio Ledes e o Sérgio. Sim. E o Sérgio é um outro Sérgio, que ele trabalhou muito na Vila Sônia. Né? Tatu Show, né? Alguma coisa assim, depois virou Tattoo Time, né? Isso. Eu estou começando a pegar esse documento, porque eu não tinha ouvido ainda falar do Sérgio. Aí você pegava na Bahia Binga, você pegava em cada estado um tatuador renomado, né? Que fez a história ali, né? E então era isso que a gente ouvia. O Ryan, né? Fiquei sabendo que você pagou um álcool para ele, né? Conta essa história do álcool aí. Conta essa história do álcool. Não faz isso. Eu tô com meus filhos aqui. Eu tô com meus filhos aqui. O que... Muito legal, muito legal. Inclusive, nós estávamos no encontro que nós tivemos ali em Sorocaba, o que você estava comentando também, né? O que eu queria te falar é que na época a gente não tinha essas gravação, não tinha essas informações. E você vê o Rian mesmo, o próprio Rian teve um evento na Bahia que eu desconhecia, ele tem todo o histórico disso, né? Que se falam que é a primeira convenção. É como eu estava querendo chegar, onde eu queria chegar. Falam que o Luke é o primeiro todo. Não foi o primeiro aqui, porque teve vários tatuadores aqui antes dele, só que aquilo lá fez a história, né? E foram, não criaram esse vínculo ali, né?
Mas é isso. E o Rian também fazendo um evento ali, imagina no interior, né, do estado. Né? Existem histórias mesmo que tem que ser contada mesmo. Se você puder apurar isso, pô, é muito legal. Eu Não, fiz uma pesquisa, né? a gente tem estudo documentado, né? É, muito legal. Muito A legal. mãe do Rian foi uma das principais organizadoras de uma convenção de tatu, cara. Você imagina, quando a gente fala disso, começo dos anos 80 ali, tudo, uma senhora botar, falou, não, vou ajudar meu filho a fazer aqui uma convenção de tatu, que era completamente discriminado, na Bahia, num local, né? E foi um sucesso absoluto. Tanto é que no ano depois, na segunda convenção que ele fez, aí sim já estava presente ali o Ricardo, Tatu Time, Xavier, acho que Foi você. o do Rian foi uma national made in Bahia. Uma National A Tatu. National era bem assim, você vê as convenções antigas da National, você vê os caras, às vezes era tudo coberta com pano, era aqueles palcos antigos de teatro, né? Então, muito legal tudo isso, cara. Muito. Você participou da primeira convenção em 1990 que o Marco organizou já como tatuador, não? Sim, sim, opa, tava eu, Maurício e Tuca. O trio ali, nós ficamos 5 anos juntos. Nossa, cara. Muito, muito. O Maurício veio para São Paulo, né? Arrastei ele lá Do ABC? do ABC, né? Aí ficou 5 anos com a gente lá, na década de 90, né? Tatuava muito, cara. Tatuava muito, cara. Puta, era fila pra tatuar. Fila pra tatuar, sério. Na convenção em si? Na convenção, aqui em São Paulo, era só farra, né, meu? Nós éramos daqui. Tinha um monte de gringo. Quem queria saber de tatuar, meu? Nós queria pagar pau pros outros, né, meu? Tudo novinho, né, velho? Os caras fora. Pô, o Marcos trouxe, pô, altas referências, né? Tinha Spider Red, Spider-Web, né? Genciana. Esse ano, pô, muito legal, muito legal. Pô, a convenção foi um sucesso, né, cara? Foi fascinante. Então a gente não queria ficar. Lógico que a gente ficava no boxe e tal, mas a ideia era. Quem tatuou mesmo foi o Mauricião. O Mauricião não tinha jeito. O Mauricião, o povo ia atrás dele lá, ele não quer saber de muita. Ele queria ficar na dele lá, principalmente em convenção. Ele ia lá e ficava escondidinho só tatuando. Ele já pegava um lá e ó, não fala com ninguém. É um monstro também, né, cara? Você Fez também era um história, cara mano. que. Pelo amor de Deus, isso é considerado um dos melhores do mundo, né? Isso aí a gente tem certeza absoluta disso. Acho que aquele tatuador novato que de repente está entrando na profissão é uma pessoa que vale a pena você conhecer, entender, estudar, ter como referência. E você também, né, Polaco? Porque você também foi um dos primeiros caras ali a ter uma loja grande, vamos pôr assim. Claro No que centro, existiram outras no centro de São Paulo, né, não, cara? no centro Então de São você se tornou. Paulo, no centro de São Paulo eu fui o primeiro tatuador. Aí, tá Primeiro vendo? abri um estúdio de tatuagem. Eu, na época, eu comecei na Timbiras, né? Eu cheguei a ficar 2 anos ali. Meu pai me deu a minha bancada de tatu era um caixote de feira. Eu comecei a tatuar assim, eu pus ele de pé, fiz uma mesa em cima e ali eu comecei a tatuar, meu. Foi isso aí. Meu pai, ele no começo ele não deu essa força, né? Porque ele não acreditava. Ele já tinha me ajudado em várias coisas. E não eu não sei se foi a tatuagem que foi, mas a ideia em si para ele era o fim da picada, né? Então ele já, tipo assim, né? Pô, você já me encheu o saco, chega disso, some daqui com essa porcaria. Foi bem assim mesmo. Não vou te E o arrumar coroa poliglota, precisa- violento, estudioso, né? O cara veio cheio com poliglota. tatu. Mas a gente boníssima, acabou virando, ficou um tempo comigo, me ajudou demais com tudo isso, né, cara? Aí você vê o sentido do não, né? Então isso ajuda demais, eu sou muito feliz, né? Comprei Aí, muito piercing lá com ele, fui lá muito lá comprar coisa lá com ele. eu fico contente. Mas Edson é uma figuraça, né? Se conheceu, você sabe o que eu tô falando. Pô, aquilo ali Irmão, Fortão. Irmão, Fortão. tá firmão, fortão, né? Tá, foi o clube dele lá do Fantasma. Minha mãe tirava ela virava, é um fantasminha, é. Ela pagava.
ela se irritava quando eu falava dele, então ela vinha pagar uma, falava um monte dele. Fantasminha. Fantasminha, fantasminha. O Ale que gostava, o Ale tá aí assistindo, o Ale curtia ele pra caramba, gostava de ficar batendo papo com ele lá, altas Quem horas lá. conheceu sabe, tem assunto demais, né? Até hoje é assim, não mudou não. Firmão mesmo. Esse é bom. Pô, Laqueira, aí você começa a buscar equipamento, começa a migrar para buscar informação de tecnologia para o Brasil, para você. Quando é que você percebeu essa necessidade? Eu sei que, primeiro, para uma busca pessoal sua, mas quando é que você achou e falou, caramba, cara, eu preciso trazer isso, assim? Quando é que você viu isso? Ah, eu fiquei 2 anos no Timbiras, né? Depois eu consegui uma sala com dois amigos, né? Que foi na 24 onde a gente está hoje, até hoje, né? No 225 ali. Tinha uma sala no quarto andar, né? Eu vi a necessidade, meu pai me ajudou até o momento, depois desse caixotinho ali, depois de tudo isso, ele caiu a ficha, ele falou, olha, você fica no último andar do prédio, ele é onde era o guarda-volume dele, ele falou, ali eu vou te ajudar, ali você vai ficar, você não precisa me pagar nada, ali você vai ficar até a hora que você vê a sua necessidade de melhorar, né? De ampliar. E depois você segue vida aí. Enquanto isso, você pode ficar à vontade aí com o terceiro da sala. Aí eu comecei a pintar, reestruturei, comprei umas bancadas, né? E ali eu fiquei 2 anos, né? Tentando conseguir alguma clientela, né? Tentar desenvolver o trabalho, porque até então eu estava iniciando, não sabia tatuar. Eu precisava em busca de saber mais, porque eu só ia conseguir tatuando. Então ali para mim foi uma escola, né? Eu me divulgava no intuito de aprender e falava para os outros, eu estou aprendendo, eu estou começando e Boa, boa, foi boa. assim que iniciei, eu não tinha receio nenhum, eu não tinha auxílio de ninguém, né? O próprio alemão também nesses equipamentos, eu depois da minha tatu que eu fiz a Fênix, né? Eu cheguei nele, depois de ter ido buscar a grana com meu pai, que ele me recusou, fui atrás do alemão para ver se ele vendia os equipamentos, né? Também falou não, por ele mesmo, pela luta que eles tiveram, né? Ele e o Stopa para conseguirem desenvolver isso, porque também era difícil. E ele também recusou, né? Recusou auxiliar e tal. E para mim aquilo também foi outro desafio que eu achei que eu curto pra caramba. Nós tivemos, depois de muitos anos ali, já estava já desenvolvendo um trabalho na 24. Ele até retomou esse assunto ali comigo, que me emocionou ali, a história. Eu pegou, que eu de surpresa, na humildade mesmo, que eu achei muito legal. E aí você começa a ver as pessoas, né? Como elas são. Meu amigo, isso mexe com a gente mesmo, né, cara? Isso aí Hoje é um amigão, né? Alemão, O alemão é foda. O alemão é um cara que. um monte de gente. Eu tenho um carinho. Querendo, não querendo, me ajudou demais. Mesmo Eu não tenho um querendo. carinho. Eu tenho tatu com ele. Eu ia fazer tatu com ele, eu tava aprendendo, mas você não adianta, velho. Eu ia, tenho várias. Minhas melhores tatuas no início mesmo foi dele. Foi dele. Eu tenho um carinho especial pelo Tuca, né? O Tucão aí pra mim é um cara que foi mais do que pai aí pra mim em São Paulo. Por vários momentos me ajudou assim de uma forma gigantesca. Então, sem comentário, né? Ele é assim, não é comigo, com o outro. Ele é assim em geral. Ele é muito gente. com todo mundo, com todo mundo. Aí você falou um lance que eu peguei que foi muito amigo, né? Além de um profissional, né? Você falou um lance aí que eu peguei um link aí que foi maravilhoso. Vamos lá. As lojas de tatuagem em São Paulo estavam ficando na rua. As primeiras lojas virado para a rua. E de repente a sua foi a primeira loja num prédio, no último andar, numa época onde que não tinha tecnologia, só tinha a boca a boca e os homens lambe-lambe lá, né, entregando o cartão, assim. Você já parou para pensar
sobre isso, assim, de como era nessa época formar uma clientela, Não, o levar uma trabalho pessoa para o último andar. era um trabalho de formiguinha, né? O que nós tivemos, nós precisávamos, eu mesmo, os meus primeiros cartões, eu mesmo tirava a Xerox e eu mesmo ia distribuir. Eu era aquele cara lá que tinha chapéu, bigode, atendia, falava. Era esse jeito, porque tudo é dinheiro. E chamava as pessoas, mas era tudo na conversa e sem compromisso. E dessa, bicho, entrava ali, por si próprio era uma coisa, não era comum. A tatuagem não era uma coisa que você achava em qualquer lugar. E quem fazia, principalmente, tinha esse acesso, as pessoas se deslumbravam, principalmente quando tinha a tatu em ideia para fazer, né? Então, mas os clientes mesmo eram uma tribo, né? Só quem mesmo viajava fora do país que conhecia. E aqui meus clientes eram os punk, carecas, subúrbio, né? Já E, ia te perguntar isso. e era isso, eu saía para fazer essa divulgação. Aí eu tive uma ideia de fazer um. Eu tinha visto na Casa de Mágico, né? Um cara com um vestido de morte, que tinha umas duas, três na São João, e tinha várias casas de mágico naquela época aqui, né? Que surpreendia muito, né? E tinha um cara na porta com vestido de caveira, né? Com a foice e tal, né? Chamando a atenção, e todo mundo olhava aquilo, né? E eu falei, porra, meu, vou pegar um cara desse aí, meu, vou enfiar uma placa e vou arrumar Caralho! clientela. Na 24 de maio, o que que era, né? 90, 89, 88, mais ou menos. Tava lá a caveira com a foice e o cartaz da tatuagem, né, meu? Era muito legal. Subia muita gente, cara. Muita gente. Eles abordavam, a gente chegava a acompanhar eles como que era a abordagem, né? Quem que era, o tipo de perfil que a gente precisava, né? Que ia ter um sucesso. Incentivava eles a. Era desgastante. Você imagina o cara o dia inteiro com uma placa, com uma capa, tinha que ganhar uma grana. A gente dava uma comissão, né, para os trabalhos que a gente fazia, o cara se animar ali. Então ele trazia muita gente, ele levava até lá em cima. Queria. E na verdade, chegou uma época que era uma mulher, né? Chegou a Aí ter você uma mudou, mulher. aí você já foi interessante. Não, foi necessidade, porque eles não ficavam muito, né? Ninguém aguentava esse pique, né? Então era uma coisa rotativa, né? Então a gente tinha que arrumar alguém, né? Tá disposto a ganhar? Pô, vem cá, é você. Daí a gente punha a máscara, ninguém sabia o que era, se era homem ou mulher, né? Depois que acabava vendo aí. Estamos falando dos anos 80 ali, começo dos anos 80. 90. E Então, a aí, polícia nessa época aí pra você aí? olha, eu vou ser bem sincero, em relação à tatuagem, assim, já tinha uma visão da parte da sociedade em relação a distinguir uma tatuagem feita à mão e uma mais elaborada, né? Então já tinham isso, né? Então, assim, eu particularmente com tatuagem, assim, nunca tive problema com isso, né? Eu sempre fui na minha, sempre assumi o que eu faço, então eu particularmente, eu tinha em relação à sociedade, isso sim. A polícia não, a polícia é lógico, dependendo do que a gente estava fazendo, onde a gente estava fazendo, era cacetada, era porrada. Mas não era por causa de tatuagem, era por causa que a gente estava zoando mesmo, fazendo merda, né, velho? A gente vivia na night, né, meu? Pô, nós vivíamos na Vila Madalena, né, meu? Lá era o porte, sempre foi, né? Então, pra você ter uma ideia, na volta, tinha metrozinho, não tinha Uber. Nós ia a pé, velho. Nós saía de lá da Madalena para a Zona Leste caminhando, 14, 18 quilômetros no papo, quando você via já na porta de casa. Tudo mamado, né, meu? Então, era isso. Hoje tem Uber, né, para não ter acidente. Maravilhoso, né? Não, Mas então, deixa só para não passar. Só para não vai passar. lá. Falou para mim os equipamentos naquela época. Foi em 87, cara. Eu tava com meu pai, eu consegui uma revista, porque começou depois do Collor ali,
Não, foi antes. Eu consegui uma revista e uma publicação de uma convenção que ia ter na Inglaterra, em Dunstable. Foi a primeira convenção que eu fui realmente, porque eu precisava ir num evento assim, eu precisava estar fora, eu precisava ter noção do que era o que eu ia precisar, que eu não encontrava ali, onde eu estava, né? Então a decisão foi de uma semana. Eu comprei a passagem, não falava inglês e fui para a Inglaterra. Aí você imagina como é que foi essa viagem, né, meu? Não, eu imagino, porque eu já viajei com você, então eu sei como é que são. E até hoje, né? Você viajou é igual. Eu continuo. O cara, É um idiota, né? o cara Um é idiota. complicado, Continuo né? falando inglês. Pô, sabe o que Mas é, pelo cara? menos agora você não dorme mais na praça, né, velho? Não que isso seja prática, né? Que isso aí não é exemplo para nada, né? Eu fugi da escola na sétima série, né? Então, aí você já viu, né? O meu negócio era manual, meu artesanal, foi onde eu comecei a fazer um artesanato mesmo. Era esse meu foco mesmo. Até tentei trabalhar, fiz um ano ou dois de carteira assinada, mas sinceramente, soltei o chapéu, não valeu isso para mim, não. Aí, Não dá certo, né? isso já era com 14 anos. Você imagina até os 21, né, meu? A tatuagem acabou me pondo na linha, né? Porque, mais ou menos, né? Aí você chegou da Inglaterra com essa visão que ali com certeza você viu, pô, só cara monstro da tatu. Ou Tava você tudo chegou junto. numa, Era ou você impressionante. chegou Nick numa Sharp. convenção pequena. É isso que eu ia te Não, perguntar. Porque as pessoas têm mania que de falar, viajei para Europa, fui numa convenção. Cara, gente, viajar para Europa e ir para uma convenção, se você não pega uma convenção de renome, você vai ver tatuadores do mundo. Mas você não vai estar ali perante os caras. Você tem que ir nas convenções certas, que aí sim você vai estar. Aí você já chegou numa convenção com os monstros ali. não, ali sim, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei louco, né, cara? Ali tava tudo, eu tinha acesso a tudo, principalmente a parte dos equipamentos. Era muito legal, porque elas não. Eu cheguei a fazer isso numa edição nossa, que dá muito resultado, de separar, né, os equipamentos, né, do público, né, dos tatuadores. Então, pô, eu achava isso muito legal. E para você ter acesso a isso, todos os tatuadores tinham acesso, porque eles precisavam disso, né? Eles precisavam dentro do evento, uma assessoria. Então, você carregava uma pulseira a mais, além da entrada, que era a pulseira de entrada dos 3 dias, ou do dia, você tinha que apresentar um cartão de tatuador, né? Sim. E aí sim falar que era tatuador, né? E aí sim eles te davam essa estrela para você ter acesso a esses equipamentos, essas empresas e tal, né? E era tudo que eu queria, né? Chegar lá e ver tudo o que eu mais precisava ali, né? E aí É, assim, abriu um leque para mim grande, foi o início mesmo de todo um projeto, né? E aí foi caramba, duas cara. viagens, né? Só para a Inglaterra fui 5 vezes. Eu fui até o último desses eventos, né? Depois que veio a Londres, né? Mas eu ia em Dunstable mesmo, que era 50 milhas de Londres, né? Na terra do Mick Sharp lá. Próximo a Birmingham. Caramba. Cheguei aí no Eu estúdio fico, eu dele, fico. tem foto lá dele, do início. O Mick Sharp começou numa casinha também pequena. Ele era Das ainda paredes roxa clarinha, né? era bege, era a porta para a rua, era aquelas casas bem antigas de madeira, as informações Mick Sharp, tipo barbearia assim, mas com a letra dele mesmo, que é até hoje. Ele batia as tintas no final lá. Eu fui procurá-lo lá, além de ir na empresa, eu fui fazer uma visita a ele. Muito cordial. Eu Muito tive, legal. eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu estava na Bodymark, né? Quando eu estava na Bodymark, lá na Itália, e ele foi lá fazer uma visita pro Marco Leone, e eu, pô, tive, porra, você imagina, cara, um moleque Marcos novo, era muito amigo.
Pô, um moleque novo, deslumbrado com tatuagem, começando ali, pô, isso era 2002, 2003, por aí, no máximo, eu acho que nem isso. E acesso a equipamento aqui no Brasil, a gente comprava as Mic Sharps através de outras pessoas, você revendia, algumas outras pessoas revendiam, e de repente o cara tá na minha frente, pô. O cara tá ali na minha frente e extremamente acessível, nada arrogante, né? Um cara nota 1000, foi, pô, espetacular isso. O legal é que você escolhia as máquinas, né? Você viu os arsenais, você selecionava a máquina que você queria comprar. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Cansei de trazer par de máquinas para mim e tatuar. Tinha uma aí, eu tenho uma ali que reinou 14 anos comigo, cara. Impressionante. Só Cara, abandonei a máquina porque o fecho ali. pode ir falando que eu vou pegar uma aqui. Não Pode ir quis falando que eu nem. vou pegar uma. Cara, essa aqui que eu vou te mostrar, eu peguei acho que em 2001. Olha a diferença dessa máquina aqui, cara. Isso aqui é ferro puro, velho. Ele tinha a pegada no, no tipo de material que utilizava, ele aproveitar, ter um melhor aproveitamento, né, na junção dos metais No, ali, para poder dar um campo magnético, né, e esse metal dele é diferente. Inclusive, cara, tá sumindo tá sumindo a escrita, né, cara, de tão velha que é, mas a numeração dessa máquina aqui, tô vendo, tô tentando ver ela aqui de lado, assim, é 167. é baixo e que ano? Então, cara, eu acho que foi isso aqui, foi Costuma estar na no, frente ali no fecho da biqueira ali. aqui na lateral, né, cara? Tá muito É, ruim, cara. Tá muito ruim. Vamos olhar aqui pra gente ver se eu consigo visualizar. essas coisas é realidade. Isso É, tem. cara, essa aqui. E essa aqui eu peguei num cara que ele me deu lá em Nova York aqui. Esse cara é louco também. Nossa, tá funcionando isso aí? Pô, Tá, porra. manda pra uma revisão, meu. Não, mando porra, mando Não vou nada. cobrar nada, não vou cobrar nada. Não, não mando nada. Não mando nada porque depois vai pro museu. Não vai não, não vai não. Isso aí tá Não. na série, isso aí tá em linha ainda. Opa, eu tô te deixando alguns exemplares ali, principalmente E os eu Búzios. acho isso aqui muito massa, velho. É, 360, né, dá o fecho, É. né? Também curti, mas caramba. Com o terminal do RCA, ela. É que eu cerrei aí, né? Mas que não, isso aí foi desenho de artista, né? Tava o Douglas comigo, o Mar Del Peso. Nós fizemos uma série, foi onde eu quis fazer a minha primeira série da Ironworks, né? Original, né? Então aí o que eu fiz? Eu, eu convidei os artistas para fazer o desenho da máquina, né? Como que seria isso? Eles me desenhavam, faziam um frame para mim e eu elaborava a medida e o tamanho da máquina, né? Usava a parada certinha. É, inclusive a máquina, eu modifiquei a máquina, eu tenho primeiro o protótipo de uma delas, né, que foi os dois desenhos do Douglas, né, Douglas Martins, ele acabou Uhum. fazendo um par de desenho para mim, que são 5 desenhos, o Omar fez outros, e eu, em Nova York, num dos eventos, eu estava vendo a pegada das máquinas lá. Aí entrou o Coco da Espanha com as máquinas, porque nós trabalhávamos junto no evento de Nova York. Ele estava do meu lado, né? Nós representávamos lá os países lá. E Roseland, né? Fiz 14 anos isso, esse evento aí. E ele que levou umas máquinas pequenininhas, né? E no meio do evento, assim, eu liguei pra cá, eu estava elaborando o desenho técnico, o desenho industrial das máquinas. E eu mandei o cara cancelar porque eu queria diminuir a máquina, né? E Nossa. eu consegui a tempo, porque ela foi feita de microfusão, né? Eu estava querendo fazer uma pegada também mais com um acabamento melhor, né? E ter uma série mais exclusiva e com medidas, né? Porque
você consegue fazer as medidas industriais, industrializando, mas fazendo as medidas de acordo com como você quer o equipamento, né? E o mais interessante é a precisão disso, né? O resultado final ali. Você tem um resultado ali de ajuste mínimo para as medidas das máquinas ali. Então, foi feito de microfusão. E deu tempo, né? Porque era caro, é caro fazer esse processo. O desenho é caro, as matrizes era caro, né? Que é uma modalidade depois mais aprimorada do que a fundição, né? A fundição é grotesca, que eu também fazia as primeiras máquinas ali, que eram usinadas, né? Você fazia o frame mais bruto, né? Com medidas maiores, e depois na fresa e na tornearia que você fazia a medida da máquina mesmo no planada, né? No acabamento, né? Então é um processo mais Cacete. caro, né? É um processo mais caro ali, né? E as artesanais, né? Que eu também teve uma época que eu curtia muito, né? Aí me voltou isso, né? Como a gente estava construindo máquina, eu estava com uma equipe formada ali. Eu trabalhava muito a corrente de moto, eu utilizava vários utensílios para fazer umas máquinas, né? Onde, à época ali, vários artistas vinham com as suas máquinas exclusivas, inclusive o Paulo, hoje falecido, me trouxe várias máquinas bem artesanal, mas assim, de você ver ele entortar garfo, furar garfo. Eu tenho essas máquinas no museu ainda, ele cedeu lá para o museu, né? Então isso me fascinava muito, porque eu vim do artesanato, né? Eu vim eu estava migrando do artesanato para a joalheria, né? E meus amigos era tudo joalheiro. Tenho amigos já alguns falecidos, outros ainda estão vivos até hoje, atuando, são joalheiros de mão cheia, trabalham, faz uma joia com artesanal assim, impressionante, né? Impressionante, isso eu gosto muito. Aí agora eu vou pegar um outro pedaço que pra gente tatuador é muito importante, né, cara? Que tem que ficar registrado também pra galera, assim. Nesse mesmo período de construção de máquina, de trazendo máquina, daqui a pouco você está mexendo com a própria tinta da tatuagem, a própria essência da tatuagem. Ali, vamos pôr assim, como é que foi chegar nesse processo aí com vocês assim? Na Não verdade, falo do processo já hoje pronto, mas eu falo lá atrás. Como é que foi isso assim? na verdade, isso foi um plano secundário, foi mais de necessidade, né, Lico? Porque a gente não tinha acesso a isso. E Isso, era cara. assim, para você fazer esse trabalho, a gente era muito mal visto, né? Você precisava de equipamento. Nós, os tatuadores, foram os primeiros a ter autoclave, cara. Sabe, isso aí em consultório odontológico, nem nesses consultórios tinha autoclave. Tatuador naquela daí, 90. Já tinha. Nós já tínhamos, nós se preocupava muito, porque era muito mal visto. Voltando lá, a recriminação mesmo que eu tive na vida foi dentro de um ônibus, perante a sociedade. Ele ninguém fazer Pai Nosso, ninguém sair, você sentar num banco de um trem, num banco de um metrô, ninguém se levantar porque você sentou, porque você é tatuado, ou um Cristo, ou um religioso fazer o sinal da cruz. Então, essas coisas sim, mas é a mentalidade, isso eu não me importo com isso, me importo com o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, né? Então, isso eu via muito. E tem até hoje, né? Mas isso é tamanho de cabeça, né, meu? Então, é isso. Cabeça fraca, o que eles conhecem ali, né? Eu vejo que a gente, o tatuador, e eu sempre falo isso e repito várias vezes em inúmeras lives que a gente faz, em vários bate-papos, o tatuador ele sempre foi um cientista maluco, um engenheiro, um mecânico, um Oi, eletricista, um químico, ele sempre foi isso. isso a gente tem que ir em busca, né, do que você precisa, né? Mas era secundário, o equipamento eu fazia por necessidade mesmo. A quantidade de equipamento que a gente fazia era para distribuir realmente para o custo sair mais em conta para todo mundo. E essa era a mentalidade ali, né? E isso me auxiliou demais, né? Me auxiliou demais a chegar onde nós chegamos hoje, né? Tanto é que você vê, né, duas fases na vida desse meu trabalho que eu tive uma depressão por causa de saúde, né? Foi
2004 até 2014, mais ou menos. Então, outras decepção também foi. Enfim, mas a gente faz as coisas. Hoje, a própria tatuagem, eu não estou atuando como eu antigamente, né? Hoje eu vivo na indústria da Ironworks, mas a gente sente a saída disso tudo afeta, né, a cabeça, né, o psicológico, né? Você faz um trabalho a vida inteira e de uma hora para outra você não tem condição, é complicado. Mas Você ainda tatua, Polaco? Ou ainda, porque a gente ouve depoimentos de várias pessoas, né? Dos amigos que já ainda tatuam, amigos que não tatuam, mas você, o polaco em si, ainda para e observa a tatuagem? Ainda tatua, ainda pega uma máquina e fala, caramba, olha só aquele detalhe, aquilo ali. Porque, ou você hoje já fica mais preocupado com, pô, será que aquele cara tá com uma tinta de qualidade? Será que aquele cara tá usando uma máquina boa, uma agulha boa? Como é que tá isso dentro da cabeça do polaco hoje? em relação à tatuagem, eu consigo fazer alguns trabalhos, assim, tô bem parado porque é condição mesmo, né? Eu, eu só continuo fazendo algumas coisas devido ao equipamento mesmo, né? A necessidade de ter esse equipamento mais leve, né? As máquinas eletromagnéticas, 350 gramas, 300 gramas com bico de aço, isso aí acaba com qualquer um, né? O tempo, se você não rever os conceitos ali, você acaba adquirindo problemas, e não só aí, né? Tendinite, a coluna, a visão, isso atrapalha Audição. muito, né? Tudo, né? É verdade. Então, assim, é um momento, né? É uma fase, né? Isso vai chegar para qualquer um, né? Agora, o ideal é você se conscientizar disso, se preparar, né, meu? E pôr em prática algumas coisas, exercício, alongamento. Não é só isso, né? Muito sedentarismo, né? Então é complicado, né? E aí tem que correr atrás, né? Uma hora vem a conta. Né? Esse é o grande lance, né, Mas cara? Que a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás, não? faço tatu sim, escolho o que eu quero fazer, meus amigos, tem gente que quer fazer um trabalho comigo, eu estou aberto, faço sim, trabalho aos sábados. Mas assim, quando desmarca o horário, eu fico feliz demais. Porra, Polaco, tá vendo Eu vou também, tomar, velho? um drink, eu vou falar, jogar a conversa fora. Eu fiz muito tempo isso, cara. Eu fiquei muito tempo confinado, velho. Eu trabalhei muito assim com tatu. Eu casei com Carla, a Carla que me deu freio aí, porque ela fala, porra, família, porra, tatuagem não é 24 horas. Então, assim, eu dediquei muito, é lógico, dentro do meu possível, né? Mas você tem que olhar um pouco para fora ali, você tem que planear um pouco. E hoje eu estou tendo oportunidade para isso, né? Mas eu, assim, tem hora que eu esqueço que eu sou meninão, né? Eu já quero fazer as coisas correndo, quero voltar, vamos lá. Mas não é assim, não, cara. Não é assim, não. Hoje é dedicação mesmo. A Tatu evoluiu demais, o acesso a toda essa informação fez a coisa. É muito legal tudo isso, né? É um momento, né? Como eu também estou em outros momentos, estou feliz demais também. Esqueço das minhas depressões, porque eu estou trabalhando, né? Então, aqui, A gente passa por umas situações que hoje eu acabei de ver um depoimento aqui que me marcou muito até de um cara falando que no momento ele quebrou, né? Que nem fala, ele secou da raiz à folhinha, perdeu tudo, perdeu todos os bens e faliu e não tinha de onde tirar. E aí um senhor desses do governo lá, esqueci agora, foi buscar um carro que ele tinha no nome dele lá e só que na mesma hora que o cara chegou para buscar o carro, ele reconheceu esse cara que era um ator famoso e tal. E falou, porra, velho, como é que eu vou pegar o seu carro, né, velho? Você é um cara famoso e tudo.
Aí ele, não, rapaz, faça seu trabalho, que, tipo assim, eu não tenho como eu ficar puto contigo. Você tá fazendo o seu trabalho. Eu errei, eu quebrei, eu fiz tudo, mas você faz o seu trabalho. Aí o cara começou a chorar na frente dele, porque achou isso importante, e falou, pô, mas meu filho tá com câncer, contou, né? A história dele, aí ele foi lá, pegou um bonequinho dele que tava na época famoso e entregou para esse agente lá que foi buscar o carro dele lá. E aí o cara saiu com o carro e ele falou, puta que pariu, velho, eu não tenho problema nenhum na vida, velho. Eu tenho falta de grana, isso é um obstáculo. Mas problema na vida eu não tenho. Tipo assim, o cara tá aqui, veio fazer o trabalho dele e o cara tá com um problema na vida, que o filho dele, de 9 anos, tá com problema de saúde, que talvez não vá sobreviver, e aquilo ali vai acabar com a vida do cara para sempre. Então, a gente passa por obstáculos, né? Eu passei por um, você sabe, do pescoço, da minha cirurgia, de tudo, e vários outros que vieram depois. Mas eu jurei para mim mesmo, cara, agora em 2019, que eu não iria mais deixar as pessoas me colocarem para baixo e nem me colocarem em situação que eu não mereça estar, que eu não mereça passar por essa situação. Então, esse projeto, a história da tatuagem no Brasil, é justamente isso, cara. É não deixar que as pessoas se percam nos valores da tatuagem. Não no preço, velho. Não no preço, é nos valores que ela tem. Porque a tatuagem, ela é underground, ela é marginal, à margem da sociedade, mas ela sustenta famílias, cara. É o pai de família levando arroz com feijão para casa com a tatuagem, é a mãe de família ali batalhando todos os dias, entendeu? E é através da arte, cara, da tatu. Então eu falei, cara, existe algo que eu posso deixar para os outros, que é a história da tatuagem verdadeira. Mostrar, porra, o polaco. Pô, o polaco, o pai dele teve a oportunidade de oferecer para ele ali muita coisa, mas talvez tenha outros caras que a gente conhece, grandes amigos, que não tiveram essa oportunidade, mas que venceram na vida. Vencer na vida não é ostentar um carro, não, cara. Vencer na vida não é ostentar uma moto, não. Vencer na vida é a gente ver a saúde do nosso filho, ver ali a comida na mesa, ver uma situação e ver a tatuagem no corpo. E ver a tatuagem no corpo. E ter orgulho disso. Então, pô, cara, o que eu posso te falar em relação a isso tudo que você passou é que são obstáculos, cara. São obstáculos que a gente vai superar hoje, amanhã e sempre, cara. A gente é aroeira. A gente é aroeira. A gente é aquela árvore aroeira. Pau que dá em doido que não quebra, velho. Porque se fosse fácil, não seria nosso, velho. Se fosse fácil, a gente teria lá tudo na mamão com açúcar, velho. E não é isso, né? Tatuagem é arte, velho. Tatuagem é amor, é vida, né, bicho? Isso aí, Ricão. Mas curto sim, curto tatu, gosto de ver tatu, principalmente uma boa tatuagem. Tenho vontade de fazer as minhas, falta coragem, mas tudo bem. E ainda se tatua? Se tatua ou tá com medo? Não. É o que eu tô te falando, eu tenho vontade, eu tenho uns espaços aqui, tô vendo, pra fazer o outro lado do pescoço. Gosto, vou fazer. Caralho, o pescoço dói demais, velho. Dói demais. Mas ainda tem esse trabalho terminar. Mano, velho, a gente tem mais 5 minutos só de live. O período que eu tenho da live é de 1 hora, para que nosso colega lá, o da Valentina Moves, consiga salvar e a gente botar em registro. Aí neguinho fala, não, você pode fazer uma live de 3 horas, 4 horas. Eu falei, cara, a gente faz aquilo que a gente tem em mãos, com a tecnologia que a gente tem, com o coração que a gente tem. E aí eu queria que você deixasse aí uma dica aí, cara. A gente tem muito assunto, seria muita coisa interessante para falar. A gente não falou da Anvisa, a gente não falou de um monte de coisa, mas a gente falou do essencial, que eu quero que as pessoas captem, que é esse amor pela tatu. Pela a verdadeira essência da tatuagem. Isso, porra, pra mim tá registrado aqui. Eu tô te enchendo o saco, acho que já tem 1 ano e meio pra gente fazer essa live. E é o que falo, tudo na hora certa, no momento certo, né, cara? Então deixa aí seu recado aí pra rapaziada aí.
Só agradecer, né, meu? Sem essa turma aí, esses amigos, colaboradores, a gente não chegaria até aqui, né, meu? Principalmente a Polaco Tatu. A Polaco Tatu, eu trabalhei com muitos artistas ali. E eu agradeço a todos eles, né? A Polaco era isso, né? Era uma equipe, né? Então, só agradecer. É, Obrigado. eu que agradeço, mano, velho. Gente, eu quero agradecer de coração aí por todos que participam da live, por todos que participam aí do projeto. Eu sei que o mais valioso de tudo é o tempo de vocês. É o tempo que vocês doam para a gente registrar isso. Então, segue lá no YouTube, assina o sininho. Essa live vai ficar salva por apenas o prazo do Everton conseguir editar no IGTV. Depois ela vai direto para o YouTube, tá? Vai direto para o YouTube. Esse projeto, ele se faz com a força. Eu vou usar a frase da Ironworks aí hoje, uma frase que para mim foi bem marcante esses dias. Juntos somos mais fortes. Então, gente, é só tatu, cara. É só o ser humano fazendo o melhor pro próximo. Então, continue acreditando nisso. Polaqueira, fica com Deus aí. Saúde aí para a família toda que eu conheço. Tenho o prazer de conhecer, de conviver. Tenho um beijo no coração da Carla, dos meninos. Entendeu? Obrigado. E se Deus quiser, a gente se vê em breve, assim que essa pandemia baixar. Eu tô com medo de sair viajando. O Alê sabe, não fui para casa do Alê esses dias porque eu tô com medo mesmo dessa pandemia. E eu acho que a gente tem que se cuidar. Mas assim que eu estiver em São Paulo, vou aí te dar um abraço e agradecer pessoalmente aí. Obrigado, Lucão. Boa sorte aí. Bom sucesso aí no teu trabalho. Axé, rapaziada. Até mais. Obrigado.